Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaire. Inscreva-se no canal. Boa noite, aleluias. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é um Deus compassivo e um Deus maravilhoso. O Senhor, há um ano atrás, nos deu esse projeto do culto online, da igreja online, onde nós entendemos como funciona uma igreja online, né? Muitas vezes nós acreditamos, eu vejo muitas pessoas falando sobre a igreja online e acredita que a igreja online é como se fosse a igreja física, e não é, e jamais vai ser, porque a palavra de Deus diz para que nós sejamos igreja por completo, precisamos da comunhão, do contato, de estar presencialmente. Então, pastor, o que é essa igreja online que Deus te deu? O que é esse projeto da igreja online que o Senhor te deu há um ano atrás? É uma ferramenta evangelística que nós precisamos usar nesses dias. Você que tem uma palavra de Deus, eu te desafio a liberar palavras do trono de Deus, do seu coração sobre essa geração. Há um tempo atrás, nós fazíamos evangelismo de casa em casa, nas praças. Isso ainda é evangelismo, mas precisamos entender o tempo que vivemos. Hoje, evangelizar é compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha nos grupos do Facebook, quando você compartilha essa live nos seus contatos do WhatsApp, nas linhas de transmissões, quando você compartilha na linha do tempo dos seus amigos do Facebook, você está trabalhando para o reino daquele que não fica devendo nada a ninguém. Quem pode escrever aí na live, aleluias? Quando você escreve na live, quando você comenta na live, quando você curte a live, você está dizendo para a plataforma do Facebook que essa mensagem é muito interessante. E o Facebook, o algoritmo vai lançar essa mensagem a outras pessoas. Então comente muito nessa live, compartilhe muito, envie o link no seu Messenger, no seu WhatsApp. Faça o bom trabalho de um evangelista. Cumpra o seu grande comissionamento, que é propagar a mensagem de Cristo. Quem crê, diga aleluias. Você que está em casa, toda vez que eu dizer assim, quem crê, diga aleluias, você escreva aleluias, ou glória a Deus. Estamos combinados? Escreve aí, estamos combinados. Igreja, você que está me assistindo, o título dessa mensagem hoje é um título um pouco diferente e que vai te chamar a atenção. Eu queria que você ficasse comigo atento até o final dessa live, porque o Senhor tem um ensinamento profundo da parte de Deus para nos deixar hoje. O título é: para que a justiça de Deus opere, é necessário que a injustiça do homem opere. E você vai entender profundamente isso. Pastor, você está dizendo que para que a justiça de Deus opere, o homem tem que praticar injustiça? Exatamente isso. E nós vamos entender isso, compreender isso à luz das Escrituras. Eu queria que você tivesse paciência comigo hoje. Eu estou um pouco rouco. Tivemos um evento hoje em frente à prefeitura, a qual eu falei algumas palavras e eu me excedi na minha voz. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça e que você vai nos entender e compreender e assimilar aquilo que Jesus tem para falar conosco hoje. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você está lá em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27. Vocês na live estão me ouvindo bem? Está saindo o som bem? Tudo tranquilo?
Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao 27. A palavra de Deus diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de toda vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sedes praticantes da palavra, versículo 22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra, não é praticante, e não é praticante, é semelhante ao homem que contempla semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atende bem a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com vosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar incontaminável do mundo. Feche seus olhos, você que está em casa, você que está aqui, vamos orar. Amigo Jesus, que o Senhor possa restituir a minha voz e que eu possa liberar aquilo que o Senhor tem para essa igreja, para essa nação, para as pessoas que vão assistir essa live. Pai, nós cuidaremos para que toda a glória, toda a honra e toda a majestade seja dada a Ti, hoje e sempre neste lugar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Fale ao coração dos teus filhos, ministre ao coração dos seus filhos, gere frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos versículo por versículo entendendo o título dessa mensagem: aonde opera a justiça de Deus. Para que a justiça de Deus opere, é necessário que a injustiça dos homens também opere. E para que você entenda isso, a primeira coisa que você precisa entender, antes de entrarmos profundamente aqui no que a palavra de Deus diz, nós precisamos entender que aonde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. O que isso significa, pastor? Que a justiça do homem não é a justiça de Deus. Que a justiça de Deus não é a justiça do homem natural, carnal, diabólico, transitório e passageiro. A justiça de Deus, ela é eterna, e a justiça de Deus, ela é o governo de Deus do âmbito eterno. Deus não governa as coisas do âmbito natural, Deus governa as coisas do âmbito eterno. Então a sua justiça, a maneira, o que é a justiça, pastor? A maneira que ele julga o que é certo e é errado é do âmbito eterno. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga aleluias. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai entender é sobre a justiça dos homens. Versículo 19 e versículo 20. Vamos falar da justiça dos homens, versículo 19 e versículo 20. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Igreja, olha o que Tiago começa falando: que todo homem seja tardio para o falar e aberto para ouvir, e tardio para se irar. E aí ele diz assim no 20, que aonde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Pastor, você disse um pouco diferente. Você disse que onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Mas entenda algo, igreja: um homem que anda na justiça própria, ele é facilmente irado. Escute isso, igreja: a consequência mais clara da justiça do homem governando sobre ele é a manifestação da ira. Para você entender mais claro, a ira é o fruto da justiça do homem. E aonde a ira se manifesta, não opera a justiça de Deus. Por isso que ele fala assim: olha, seja tardio falar, seja pronto para ouvir, e difícil e tardio em se irar. Eu vou deixar isso mais claro, igreja. Quando alguém fere o seu rosto, o que imediatamente é gerado dentro de você? Quando alguém fere o seu rosto, imediatamente é gerado dentro de você uma ira. É ou não é, igreja? Quando alguém dá uma fechada em você no trânsito, o que imediatamente é gerado dentro de você? Uma revolta, uma ira. Quando a sua mulher ou quando o seu marido acorda no dia mal e não faz o que você esperava que ele deveria fazer, o que imediatamente aflora dentro de você? A ira. E aonde a ira se manifesta, aonde a raiva se manifesta, aonde a ira é o contrário do amor fraternal de Deus, aonde a ira é o oposto do amor incondicional de Deus, aonde a ira opera é porque a justiça do homem, a justiça do inferno, a justiça do diabo tem governado a sua vida. Quem está me entendendo isso, igreja? Quem está entendendo que a justiça de Deus não é a justiça dos homens? Porque aonde a ira, que é o fruto da justiça dos homens, opera, não opera a justiça de Deus. Igreja, Jesus é o exemplo mais claro disso. Jesus é o exemplo mais claro do título dessa mensagem. Para que a justiça de Deus opere, é necessário que a injustiça dos homens opere. Jesus fez justiça de Deus por nós. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem pode dizer aleluias? Escreve aí aleluias. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: os homens praticaram justiça com Jesus ou injustiça? Eu vou perguntar de novo. Jesus foi justiça de Deus por nós. Aleluias. Olha a justiça. O primeiro Adão pecou, foi arrancado do jardim do Éden, perdeu a presença de Deus. Essa semana o seu José na escola, o chamado, falou assim: pastor, o que falta para nós? Falta o que o primeiro Adão perdeu. O homem foi criado para estar com Deus, dentro de Deus, como o peixe na água, como a árvore na terra. Arrancou o peixe da água, arrancou a árvore da terra, o homem morre. O peixe morre, a árvore morre, e arrancou o homem de Deus, o homem morre. Mas eu e você, pastor, o que tem a ver isso com justiça? Tudo. Eu e você não escolhemos nascer nem existir. Mas quando saímos do ventre da nossa mãe, nascemos dentro de Deus ou separado de Deus por conta do pecado do primeiro Adão?
nascemos totalmente separados de Deus, nascemos totalmente em pecado, nascemos totalmente fora da justiça, porque eu não escolhi nascer, não foi justo comigo. E vou mais profundo: o que você viveu na sua infância, de abuso sexual, de abandono do seu pai, de palavras de maldição, você vai ser uma prostituta, você vai ser um noiado, seu vagabundo, foi justo com essa criança? Foi, igreja? Não. Aí Jesus vem e morre pelos meus e pelos seus pecados. Ele se faz justiça de Deus. O que é isso? Ele aceita os homens do jeito que os homens são. Ele estabelece a justiça no nosso espírito. E quando nós aceitamos essa justiça, Ele cura a nossa alma e nos traz o domínio próprio sobre a nossa carne e sobre as vontades carnais. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Só que para Jesus estabelecer justiça de Deus sobre nós, o que o homem precisou fazer? Com Jesus, injustiça. Jesus tinha pecado, igreja? Jesus tinha pecado? Jesus era ladrão? Jesus era malfeitor para ser condenado à morte de cruz? Era, igreja? Foi justo com Jesus, igreja? No padrão humano, Jesus sofreu injustiça, mas a injustiça que Jesus sofreu operou a justiça divina, trazendo salvação para todo aquele que crê. Quem está entendendo isso, igreja? Igreja, então entenda algo. Você precisa compreender. Por isso que você precisa ser tardio a se irar. Por isso que você precisa ser tardio para falar. E por isso que você precisa ser sempre pronto a ouvir. Por isso que aonde opera a raiva, a ira, aonde você faz justiça com as suas mãos, não opera a justiça de Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Jesus, igreja, Ele estabeleceu justiça sim sobre a terra, mas não exteriormente, porque o reino dele não veio de forma visível. Lucas 17. Ele estabeleceu justiça dentro de nós. Porque quando Ele ressuscita dos mortos, Ele sobe aos céus e Ele clama ao Pai pela justiça. Ele faz um clamor ao Pai: Pai, libera sobre os homens caídos, aqueles que creem agora e se arrepende dos seus pecados, se arrepende das velhas vidas, se arrepende da injustiça que foram feitas com eles. Pai, libera sobre eles a justiça. Quem está me entendendo, igreja? Existe uma justiça de Deus liberada sobre a sua vida, mas para que ela governe a sua vida, para que o Espírito de Deus governe a sua vida, você precisa abrir mão da justiça própria. Você precisa abrir mão do seu direito. Você precisa fazer como Jesus. Olha isso, versículo 21. Quem está me entendendo? Quem entendeu sobre a justiça dos homens aqui, igreja? Vamos entrar na justiça de Deus e como viver ela. Pelo que, versículo 21, despojai-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Agora nós falamos sobre a justiça dos homens, começamos a falar sobre a justiça de Deus e vamos aprofundar nela. Olha o que Paulo escreve aqui, igreja. Pelo que despojando de toda impureza, de todo vestígio do mal, receba agora a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvar vocês. Quem é a palavra?
Quem é a palavra, igreja? Nossa, eu não estou na escola chamado, não. É doido, vou até beber uma água agora, que eu fiquei até... Vem até uma ira aqui agora, que eu tenho que controlar a justiça dos homens em mim agora. Vou beber uma água aqui. O crente, a palavra é Jesus, é ou não é, igreja? É ou não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o que Paulo fala assim, olha, largue todo o mal, livra de toda impureza. Ele estava assim, olha, sai, solta toda a justiça própria, solta toda a justiça do homem, solta toda a raiva, toda a ira, toda a vingança, solta todo o mal e receba a palavra implantada, e receba Jesus, que é poderoso para te salvar. Aleluia! Sabe o que ele está falando? Abra mão da justiça própria, abra mão da ira, irei-vos, mas não pequei. Abra mão da vingança, abre mão de revidar, abre mão de retrucar, e receba a palavra, e receba Jesus, e seja salvo. Eu vou te explicar o que é receber Jesus. Faça como Jesus fez na cruz do Calvário. Foi justo com Jesus, igreja? Foi, igreja? Ele tinha pecado? Ele mentiu? Ele roubou? Ele fez mal para alguém? Não. Então a injustiça dos homens operou, e a justiça de Deus se manifestou em Cristo. Agora, para você ser salvo, escute isso, você tem que receber a palavra implantada. Sabe o que é isso, igreja? Sabe o que é se desfazer de todo mal, de toda impureza? Sabe o que é isso? É receber a injustiça dos homens feita sobre você, e não mais manifestar a justiça dos homens, mas manifestar a palavra implantada em você. Aleluias. Eu vou deixar claro para você: quando alguém fizer mal para você, você tem que pagar o mal que foi feito sobre você com a palavra implantada, com Jesus, com o bem. Quando alguém ferir o seu rosto, foi justo com você, igreja? Foi justo? Não. Você tem que se desvencilhar de todo mal, e você precisa viver a palavra implantada em você, Jesus, oferecendo a outra face, que é a justiça de Deus. Se alguém te feriu quando você era criança, se seu pai te abandonou, se alguém te abusou sexualmente, se alguém maltratou seus entes queridos, abandonou a sua mãe, o que você precisa fazer com essa injustiça que foi feita com você? Você precisa manifestar a palavra implantada em você, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Paulo diz assim, ó: Cristo em nós, a esperança da glória. Só há esperança para esse mundo de injustiça, porque o mundo jaz do maligno. Se uma igreja, se um povo se arrepender e começar a viver a palavra implantada neles, que é Jesus, a justiça de Deus, pregada na cruz, sem culpa, sem falha, sem defeito, dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Vou beber uma aguinha aqui, para você respirar e começar a processar o que eu estou falando. Seu Zé, pega mais uma aguinha para o seu pastor. Pode vir aqui, seu Zé. Bonitão. Eu estou dando uma folguinha aqui para o povo. Segura aqui e coloca lá para nós, o povo entendendo.
Você entendeu o que é a justiça dos homens e o que é a justiça de Deus, igreja? Pode deixar essa jarra aqui, seu Zé, que eu estou meio rouco. Obrigado, seu Zé. Quem entendeu aí, igreja? Justiça dos homens. O fruto da justiça dos homens é a ira, a raiva, a vingança, a falta de perdão. Amém, igreja? O fruto, nós vamos falar agora, o fruto da justiça de Deus, que só acontece quando a injustiça dos homens opera na sua vida, é o amor incondicional, é a palavra implantada em você, poderosa para curar você e curar a sua geração. Igreja, como que eu gosto de falar isso? Jesus disse assim, ó: aquele que crê em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Quando você oferece a outra face, quando você vive a palavra implantada, quando você recebe a injustiça dos homens e libera perdão, libera amor, quando as pessoas fazem mal para você e você libera o bem, você está crendo na palavra implantada, você está crendo na justiça de Deus. Do céu fluirá um rio que vai tocar você, curar você e curar a sua geração. Igreja, quem pode dizer aleluia bem forte aí? Quem pode escrever um aleluia bem forte aí na live? Igreja, versículo 22 e 24. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está claro ou não? Está claro? O versículo 22 e o versículo 23, nós vamos falar da prática da justiça. Amém? Porque no reino de Deus, se eu não praticar a justiça, não tem valor algum. Olha só o que ele diz, versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24. E depois de contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Igreja, ele fala no versículo 22 que a justiça de Deus, que é a palavra implantada, a justiça de Deus, que é imitar e fazer aquilo que Jesus fez com os homens que faziam injustiça com Ele, não é algo que é o amor incondicional, não é algo para ser só aprendido, mas é algo para ser praticado. E ele dá um exemplo, ele fala assim: olha, aquele que não oferece a outra face, aquele que não perdoa a injustiça feita com ele, aquele que não libera o bem, o amor sobre aqueles que fazem mal aos seus entes queridos ou a ele, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, logo sai e esquece como é o seu próprio rosto. Igreja, sabe o que isso significa? Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando eu não tenho uma vida de justiça de Deus, quando eu não tenho uma vida de pagar o mal que é feito na minha vida, de pagar a injustiça que é feito comigo com a justiça de Deus, de pagar o mal que é feito comigo com amor incondicional, eu não consigo viver na presença de Deus. Porque em João 14, 27, Jesus disse assim, ó: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E qual é o mandamento que Jesus deixou? Lucas 6, 27. Que aquele que fala mal de você, você deve bem dizer. Que aquele que feriu o seu rosto, você deve oferecer outra face. Se alguém pegar a sua capa, você tem que deixar levar a túnica. Se alguém te roubar, você tem que deixar levar e abençoar o ladrão. Se alguém pedir, você tem que dar. Esses são os mandamentos. Amar as pessoas incondicionalmente. Só que quem não guarda os mandamentos não tem a manifestação de Jesus, não tem a presença de Deus.
Porque Jesus foi claro: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu me manifestarei a ele. Amém, igreja? E o que a presença de Deus faz com você? A presença de Deus é como um espelho na sua vida. Quando você entra na presença de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus, pela capacidade que a graça te dá de guardar os mandamentos, Jesus se revela a você, e como espelho, Ele revela quem você é. E quando Ele começa a revelar quem você é, você para de falar mal da vida dos outros, porque você perde o tempo ocioso, e você começa a ganhar tempo em Deus, começa a descobrir quem você é. E aí você quer viver uma vida de santificação, porque você sabe quem você é. Você não é como um que não guarda a palavra, você não é como um que não pratica a justiça de Deus e a palavra implantada em você. Como que é, pastor, o que não guarda a palavra? Ele é semelhante a um que tem um espelho diante dele. Ele vê a sua face, mas logo que sai, ele não lembra do seu rosto. Pastor, o que é isso? Um homem que não pratica a palavra de Deus implantada nele, pregada a ele, ele não consegue cuidar da sua própria vida, porque nem da sua face ele se lembra, quanto mais dos seus defeitos e dos seus pecados que ele precisa lutar e vencer em Cristo. Quem está entendendo isso, igreja? Um homem que não pratica a palavra, ele vai morrer nos seus pecados. Igreja, pecado continua sendo pecado, continua trazendo morte e destruição. Então o homem que não pratica a palavra, pela fé e pela graça capacitadora que há nele, ele anda longe da presença, e ele não conhece quem ele é, e ele vive o inferno na terra. Quem está entendendo isso, igreja? Igreja, nós trabalhamos aqui com pessoas que têm problema com droga, com pasta básica, crack, todo tipo de droga. E o que nós mais falamos aqui é que ele precisa praticar a justiça de Deus, que ele precisa amar incondicionalmente as pessoas, que ele precisa pagar o mal que é feito com ele com o bem, porque só assim ele vai ter acesso à manifestação da presença de Deus. E Jesus, que é a verdade, vai começar a libertar ele de todo pecado. Mas aquele que anda longe de Jesus, escute isso, igreja, aquele que anda longe de Jesus consegue vencer o pecado? Consegue, igreja? Perguntem na live, por quê? Escreve aí, por quê? Fala, por quê, pastor? Porque ele está diante do espelho, mas logo ele sai da presença de Deus e esquece a sua face. Ele esquece quem ele é. Ele esquece das podridões que há dentro dele, e ele começa a se concentrar nas pessoas que estão à sua volta, e ele começa a achar culpado para os seus problemas. É verdade ou não é, igreja? Você que está em casa, deixa eu te contar um segredo. Tudo que você está colhendo foi você que plantou. Tudo que você está vivendo hoje foi você que plantou. E sabe por que você está colocando a culpa nos outros? Porque você tem andado na justiça própria, onde a ira opera e onde não opera a justiça de Deus. Você tem pagado mal com mal, você tem pagado o ódio com ódio, você tem pagado a ira com a ira, você tem pagado a injustiça que é feita com você com injustiça. E quando você faz isso, você é semelhante a um homem que se contempla no espelho, logo sai e não se lembra do seu rosto. Igreja, eu vou falar algo muito forte aqui agora.
O que aconteceu na sua infância com você foi justo? O abandono do seu pai, o abuso sexual, a traição, a rejeição, foi justo com você, igreja? Foi não. Então entenda algo: toda injustiça produzida neste mundo não é justiça de Deus. Pastor, o que isso significa? Que todas as vezes que alguém está te atacando, é a injustiça que foi feita com essa pessoa sangrando na sua direção. Todas as vezes que alguém se ira com você, todas as vezes que alguém faz mal para você, todas as vezes que alguém te persegue, todas as vezes que alguém fala mal de você, todas as vezes que você leva uma fechada no trânsito, todas as vezes que você é maltratado, é a injustiça que foi feita com essa pessoa sangrando na sua direção. É uma alma ferida, clamando pelos filhos de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 8, que a criatura geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. A criatura, sangrando com a alma injustiçada, vai atacar os filhos de Deus, para que os filhos de Deus se posicionem como Jesus, pregado na cruz, dizendo assim: Pai, não é justo o que está acontecendo comigo, mas eu entendo que é a injustiça deles sangrando em minha direção. Então, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se eles não entendem da justiça, porque estão sangrando, eu, como filho, entendo da justiça do céu, que é o amor de Deus fluindo em mim e curando a minha geração. Quem pode dizer aleluias, igreja? Então você precisa deixar de ser medíocre, deixar de andar na justiça própria e começar a ser um praticante da palavra implantada em você. Aleluias! Quem entendeu sobre nós falamos aqui sobre a justiça do homem, sobre a justiça de Deus, sobre o praticar a justiça, amém? Amém, igreja? Agora nós vamos falar do fruto da justiça. No versículo 25, diz assim: aquele, porém, que atende bem para a lei perfeita, a da liberdade, nele persevera, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Igreja, você que está me assistindo, o que é ser bem-aventurado em tudo que realizar? É ser muito mais feliz, muito mais próspero em tudo que você pegar para fazer. Quem quer aprender a ser bem-aventurado em tudo aqui, diga amém. Você que está em casa, escreva assim: eu quero aprender, pastor. Sabe como que é? Quando você deixa de ser só ouvinte da lei perfeita, e quando você começa a praticar a lei perfeita. Quem é a lei perfeita? Jesus. Sabe como que você vai ser bem-aventurado? Sabe como que você vai colher os frutos de tudo que você fizer? Sabe como que você vai ter um casamento feliz? Sabe como você vai ter uma empresa próspera? Sabe como que você vai ser um homem realizado em tudo que você fizer? Quando você deixar de ser simplesmente ouvinte da lei perfeita e começar a praticar a lei perfeita. E pastor, como que pratica a lei perfeita? É aí que entra o título dessa mensagem: aonde, para que a justiça de Deus opere, a injustiça dos homens precisa operar. Para que você seja um praticante da lei perfeita, os homens sangrando, cheios de injustiça, precisam te atacar.
para que você seja um praticante da lei perfeita, da justiça de Deus, a injustiça dos homens precisa te alcançar. Meu Deus, é forte isso ou não é? Eu vou perguntar aqui, você dá um grito de homem aí. Quem aqui quer ser bem-aventurado em tudo que fizer? Vou falar de novo. Quem aqui, quem está em casa, quer ser bem-aventurado em tudo que fizer? Diga amém. Então receba as injustiças que te alcançam. Nossa, pastor, você está doido, faz dia, faz hora. Batia na, faz uns dias já. Quem está entendendo isso, igreja? Para você colher os frutos da justiça de Deus, a injustiça dos homens precisa te alcançar. Sabe esse marido que te maltrata? É Deus que levantou ele para te dar a oportunidade de manifestar a justiça de Deus. Sabe essa mulher que te maltrata em casa? É Deus te dando a oportunidade de liberar a justiça dele e você colher os frutos de tudo que você fizer ser bem-aventurado. Sabe esse pastor que você fica reclamando, que te persegue? É Deus te dando a oportunidade de manifestar a justiça dele em meio à injustiça que tem te assolado. Sabe esse patrão que te persegue e te faz injustiça? É Deus te dando a oportunidade de manifestar a justiça dele e ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Sabe os traumas que você sofreu na sua infância? Sabe essa traição que fizeram com você? É Deus te dando a oportunidade de fazer como primogênito, manifestar a justiça do céu em meio a uma geração caída e cheia de injustiça, e ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Você entendeu como que colhe o fruto da justiça em Deus? Quem quer colher esse fruto, diga glória a Deus. Agora que nós falamos do fruto, no versículo 26 e no versículo 27, eu vou falar das obras de justiça, ou o resultado da justiça de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou falar isso aqui e nós vamos encerrar. Versículo 25: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com vosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminável do mundo. A obra de justiça, ou o resultado da obra de justiça de Deus na sua vida, é ter uma religião que não seja vã. O que é uma religião vã? É o religioso, o fariseu, o hipócrita, o que diz que é da parte de Deus, mas não é. Como eu faço para não ser um fariseu, pastor? Viva a justiça de Deus, viva liberando o amor incondicional sobre as injustiças feitas sobre a sua vida. Qual é a obra disso, pastor? O fruto nós já vimos ali, que o fruto é ser bem-aventurado em tudo, amém? Mas a obra é parar de falar mal da vida dos outros. Olha só, quem cuida ser religioso, e para que essa religião não seja vã, ele refreia a sua língua do mal. Sabe qual que é a primeira obra clara em um homem que anda na justiça de Deus? Fala qual, pastor? Ele anda com a boca cheia de graça, porque ele vive na graça, e a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração é cheio de justiça de Deus, o seu coração é cheio de graça, e a sua língua é graciosa. Mas se você anda na ira, na justiça dos homens, o seu coração é cheio de desgraça, e a sua religião é vã, e você anda na sua boca contente e alegre com a desgraça dos outros. Você quer ver uma coisa que me machuca muito, mas muito, é ver um líder meu feliz com a desgraça de alguém. É ver um líder dessa casa contente com a desgraça de alguém.
Porque esse é um sinal que o coração dele está longe da graça, e que a religião dele é vã, que ele é um hipócrita, fariseu, mentiroso, que está se enganando. Porque o fruto, a obra da justiça de Deus é refrear a sua língua do mal. E além de refrear a sua língua do mal, além de deixar de falar da vida dos outros, cuidar do órfão. Fala comigo assim, escreve aí: cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados. Quando eu vivo a justiça de Deus, a minha boca será cheia de graça, e eu não terei minha boca cheia de desgraça, e o meu coração cheio de compaixão. E de atos de compaixão será feita a minha vida. Eu vou cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados. Eu vou cuidar daqueles que verdadeiramente Jesus nos mandou cuidar. Igreja, a justiça social não é responsabilidade dos governos. Vou falar de novo. A justiça social não é responsabilidade dos governos. A justiça social é responsabilidade de uma igreja verdadeira que anda na justiça de Deus. E para andar na justiça de Deus, eu preciso o que, igreja? Eu preciso o que, igreja? Amar e manifestar a justiça de Deus em meio às injustiças dos homens manifestadas na minha direção. Tem mais uma última característica de uma igreja que anda na justiça de Deus. A obra da justiça de uma igreja que anda em Deus é não falar da vida dos outros, cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados, e andar imaculado do mundo, separado do mundo, em santificação, sendo livre do pecado, de glória em glória. E a minha pergunta, eu consegui ser claro com você hoje? Consegui ser claro? Se eu conseguir ser claro com você, que ela diga amém. E o apelo é muito simples: qual justiça você opera? Qual justiça governa a sua vida? Qual justiça você manifesta? Se você manifesta a justiça de Deus, que é o amor incondicional, você é bem-aventurado em tudo que você faz. Você não fala mal dos outros, cuida dos necessitados e anda em santificação. Anda oferecendo a outra face. Mas se é a justiça do inferno, se é a justiça dos homens caídos que governa a sua vida, é a ira, a raiva, a vingança que governa a sua vida. E sabe o que você está colhendo nesse momento? Morte, destruição, porque o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir a sua vida. E essa palavra não é para matar você. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. Só um coração arrependido, que entende que é a justiça do inferno que tem governado ele, porque ele vê a ira pulando e se manifestando na sua vida, pode ser transformado pela justiça de Deus. A justiça de Deus te ama, te aceita e quer mudar a sua vida para sempre e te levar para morar com Ele eternamente. Mas a justiça do homem, que é a ira, quer implantar o inferno na sua vida aqui e agora e te levar para morar com o inferno, com o diabo e com os demônios eternamente. Que justiça opera sobre você? É muito fácil. Se é a ira, a raiva, a vingança, a falta de perdão que tem te governado, é a morte que tem te assolado.
Quem quer ser livre disso, diga glória a Deus. Eu quero orar por você, onde você estiver. E o pastor, se eu levantar, em sinal de arrependimento, você vai ficar em pé onde você estiver. Em casa, você vai escrever assim, ó: eu ando na justiça dos homens, quero ser curado. Você vai escrever na live. Em sinal, porque você precisa se arrepender publicamente. Se você ficar de pé, se você escrever na live, eu vou orar por você. E você vai estar reconhecendo que a justiça do inferno tem governado a sua vida, que a ira tem governado a sua vida. E aonde você estiver, Jesus vai te tocar, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Então você que essa palavra falou com você, e que reconhece que a justiça dos homens tem te governado, fique de pé onde você estiver, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Fique na posição de receber uma oração. Amigo Jesus, nós te amamos neste lugar. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós liberamos a tua palavra. Não uma palavra de sabedoria humana, mas uma palavra de poder de Deus. Uma palavra de arrependimento. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está encontrando nesse momento corações arrependidos. E aonde o Senhor encontrar corações arrependidos, Pai, eu clamo agora: toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, em nome de Jesus. Porque o Senhor não resiste a corações quebrantados. Estabeleça a sua justiça, estabeleça o teu amor, estabeleça o teu reino, e levante homens disponíveis a levantar a bandeira da sua justiça, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, gente? Você que essa palavra falou com você, marque alguém, compartilhe com alguém. Não deixe de trabalhar para o reino. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem e ser curadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que foi muito tocado nessa palavra e que Deus falou forte com você, manda uma mensagem no nosso mensagem ou no nosso WhatsApp, se tiver, compartilhando o seu testemunho. Nós te amamos. Beijo no coração. Fica com Deus.